Olá, eu sou o professor Wander, nós estamos aqui hoje para mais uma aula do tema de sistemas lineares. Na aula de hoje, nós vamos analisar, segundo a geometria analítica em R3, como encontrar a solução de sistemas lineares com 3 equações e 3 variáveis. Então, a ideia aqui é pegar um sistema que tem 3 equações e 3 variáveis, no caso aqui, a equação que gera o Π1, plano Π1, plano Π2 e o plano Π3, e as variáveis x, y e z, e reduzir ao caso anterior. Ou seja, no caso anterior nós analisamos 3 variáveis e 2 equações. Então eu vou, primeiramente, analisar a posição relativa de Π1 e Π2 e, após analisar essa posição relativa, nós vamos comparar com o plano Π3. Nós vamos relacionar com o plano Π3. Tá? Então, aqui o primeiro passo, analisar a posição relativa entre Π1 e Π2. Com isso, teremos as seguintes situações. Teremos 3 situações. Primeira situação, o plano Π1 Π2 não tem interseção, interseção conjunto vazio, então nem preciso olhar para Π3, porque não vai existir nenhum trio x, y, z que satisfaça a equação Π1 e Π2, logo esse sistema será impossível, ok? Na situação 2, eu tenho Π1 coincidente com Π2, nós vimos isso nas aulas anteriores, até colocamos alguns exemplos. E eu vou analisar o seguinte, ou pego Π1 e Π2 e comparo, analiso com Π3, recaindo no caso anterior das aulas anteriores também. Ou seja, se esses planos têm a mesma equação, eu vou pegar uma delas e vou analisar com a equação do plano Π3. Ok? E um terceiro caso, que é um pouco mais complexo, por isso a gente vai até mudar de quadro, que é quando eu tenho a interseção entre Π1 e Π2, uma reta R. Ok? Então vamos analisar esse caso com mais detalhes. Muito bem, então na aula anterior, nós vimos um algoritmo que determina todos os pontos da reta R. Então, revendo aqui, como é que eu monto esse algoritmo? Eu primeiro fixo um ponto da reta x0, y0 e z0. Depois eu encontro um vetor, que é o produto vetorial dos vetores normais U1 e U2, tá? E somo a esse ponto todos os múltiplos desse vetor. Isso eu consigo gerar todos os pontos dessa reta R. Ok? Bem, vamos ao segundo passo, que é verificar para quais valores de t esse ponto pertence ao plano Π3. E aí, com isso, eu consigo concluir se o sistema é possível e determinado, se ele é impossível ou se ele é possível e indeterminado. Ele será possível e determinado quando existe um único valor de t. Ou seja, eu pego o formato desses pontos, substituo em Π3 e encontro apenas um valor para t. Ele será impossível se eu pego esses pontos, substituo em Π3 e não encontro valor para t. E será possível e indeterminado quando existe mais de um valor para t. No caso aqui, nós já discutimos isso também, se existem 2, nós teremos infinitos. A gente já discutiu isso nas aulas anteriores. Bem, vamos ver a situação geométrica de cada um desses casos no próximo quadro. Muito bem, na situação 1, que o sistema é possível e determinado,
né, a reta R intersecta o plano π3 em um único ponto, né? Então tem uma solução única e eu digo que o sistema é possível e determinado. No caso da situação 2, em que o sistema é impossível, né, a reta R está contida num plano alfa que é paralelo ao plano π3. Né? Então o sistema aí, no caso, é impossível, não vai existir um trio que esteja, né, simultaneamente em R e em π3. E na situação 3, em que o sistema é possível e indeterminado, a reta R pertence ao plano π3, né? E aí, como eu disse no quadro anterior, se tem dois pontos, né, que são solução, todos os pontos aqui serão solução do sistema, né? No caso, a gente diz que o sistema é possível e indeterminado, ok? Vamos ver dois exemplos, né, das duas primeiras situações no próximo quadro. E essa terceira situação, que é mais complexa, a gente vai fazer numa outra aula, ok? Muito bem, vamos ao exemplo 1. Quero aqui resolver esse sistema, né? X mais 2y mais 3 é igual a 2, 3x mais 6y mais 9z é igual a 8 e x menos y mais z é igual a 5. Bem, olhando para essas duas equações, vou chamar isso aqui de plano π1, plano π2, plano π3. Tá? O vetor normal, que eu vou chamar de U1, será 1, 2 e 3. Né? O vetor normal ao plano π1. O 2, o vetor normal ao plano π2 é 3, 6 e 9. Então, existe uma proporcionalidade aqui entre os vetores U1 e U2. Né? Então, indica que esses vetores são colineares. Só que essa proporcionalidade não se mantém nesse termo independente. Logo, os planos π1 e π2 são paralelos. Não é isso? E nesse caso, né, o sistema não terá solução, o sistema é impossível. Ok? Não tem nenhum ponto que satisfaça essas equações do plano π1 e π2, logo não adianta nem olhar para a terceira equação. Ok? Vamos ao exemplo 2. Muito bem, vamos ao exemplo 2. Eu tenho aqui que resolver esse sistema, x mais 2y mais 3 é igual a 10, 2x mais 4y mais 6 é igual a 20, 3x menos y mais 2 é igual a 2. Tá? Vou aqui nomear a equação do plano π1, equação do plano π2, equação do plano π3. E aí eu percebo o seguinte, que olhando para as equações do plano π1 e π2, existe uma proporcionalidade, né, entre as coordenadas do vetor normal, a π1 e π2. E essa proporcionalidade se mantém em relação ao termo independente. Ou seja, 1 sobre 2, 2 sobre 4, 3 sobre 6, 10 sobre 20. Essas razões são iguais. Então, na verdade, isso representa o mesmo plano. Então, vou pegar uma dessas equações, a mais simples possível, e vou juntar com a equação 3, que representa o plano π3, para compará-las, né, e verificar qual solução vai apresentar, retomando o caso anterior. Né? Nas aulas anteriores, nós já discutimos como analisar
né, um sistema, como discutir um sistema com 3 variáveis e 2 equações. Então, nós estamos recaindo também nesse caso. Então, eu vou juntar aqui x mais 2y mais 3z igual a 10, 3x menos y mais 2z igual a 2. Eu também já verifiquei que não existe uma proporcionalidade entre esses coeficientes, né, entre o vetor normal do plano π1 e o vetor normal do plano π3. Então, esses dois planos vão estar se intersectando segundo uma reta. E aí vamos usar o que nós já aprendemos na aula de hoje para determinar, né, esse conjunto de pontos, todas as soluções, né, para esse sistema, já que ele vai ser possível e indeterminado. Ok? Então, primeiro passo, gerar uma solução particular desse sistema. Para isso, você atribui um valor a uma variável qualquer. Eu vou atribuir para a variável z o valor 1. Não é isso? E aí, atribuindo o valor 1, ficaria x mais 2y mais 3 igual a 10. Seria x mais 2y. Passou para o outro lado, daria 7. Z igual a 1 daria 3x menos y mais 2 igual a 2. 3x menos y igual a 0. Ou ainda y igual a 3x. Substituindo na equação de cima, eu teria x mais 2y mais 6x igual a 7. X igual a 1, consequentemente, y igual a 3. Então, eu consegui aí gerar uma solução particular, que seria, no nosso caso aqui, o x0, y0 e z0. Ou seja, 1, 3 e 1. Ok? Daí, então, nós vamos encontrar o produto vetorial entre esses vetores normais, né? Eu já vou só indicar que, aliás, eu vou chamar de U1, que é 1, 2 e 3, e U3, que é 3 menos 1 e 2, e o produto vetorial de U1 por U3, nós já aprendemos a fazer isso, está lá na aula de vetores, vai dar 7 menos 7. Né? Então, de posse do x0, y0, z0 e desse vetor que nós lá, na aula de hoje, nós batizamos esse vetor de V, tá? Vamos colocar aqui V também. Eu consigo gerar todas as soluções desse sistema, né? x0, y0, z0 mais t, produto escalar com V, vai gerar 1 mais 7t, 3 mais 7t e 1 menos 7t para todo t real. Então, esse é um processo, é um algoritmo, vamos dizer assim, que gera as infinitas soluções desse sistema, né? Vai ter esse formato, 1 mais 7t, 3 mais 7t e 1 menos 7t para todo t real. Ok? Espero que tenham entendido e até uma próxima oportunidade.